Primeiramente, deixe o seu like, dê um joinha, inscreva-se no canal, né, e ative o sininho para receber as notificações. Vamos dar início a um vídeo. Esse é o vídeo de número 17, que está em seguida ao israelita saindo da terra do Egito, né, dando sequência, né, onde ele recebe os 10 mandamentos e continua os mandamentos a respeito do povo israelita que saiu do Egito, guiado por Deus e Moisés, né, para tirar eles lá do Egito. E então eles estão caminhando à terra prometida, né? E agora, no vídeo 17, é Êxodo 23, capítulo 14, as 3 festas. E diz assim: 3 vezes no ano me celebrarás festas, né? A festa dos pães asmos, né? Guardarás 7 dias, comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. E ninguém apareça perante mim de mão vazias, né? Deus está mandando fazer essa festa para comemorar a saída dos israelitas que viveram 430 anos como escravos lá no Egito, né? Então, Deus está ordenando que eles façam essas festas em comemoração, né? Também guardará a festa da cega, a das primícias do teu trabalho, que houveres semeado no campo. Igualmente, guardarás a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo os frutos do teu trabalho. 3 vezes ao ano, todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus, né? Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará da noite para amanhã a gordura da minha festa. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. São os mandamentos da festa, né? Deus promete enviar um anjo, né? Eis que eu envio um anjo adiante de ti para guardar-te pelo caminho e conduzir-te ao lugar que te tenho preparado. Então, como eles saíram lá do Egito, né? Eles veio com aquela nuvem e aquela outra de fogo durante a noite. Da mesma forma, ele vai mandar um anjo para seguir na caminhada, né? Anda apercebido diante dele e ouve a sua voz. Não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se, na verdade, ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então, esse anjo que Deus vai enviar para seguir com eles, vai defender eles, né, de todos os inimigos que aparecer, para os inimigos da legião do mal, né? Essa é a legião do bem que está caminhando
E tem a legião do mal, que são os adversários que vai vir contra ele, a contra-ataca, né? Então, durante essa caminhada, Deus vai enviar um anjo junto com ele para defender, né? Para defender os israelitas, né? Se isso se fizer tudo o que Deus manda, né? Porque está aqui dizendo, mas, na verdade, ouvires a sua voz e fizerem tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, né? Quer dizer, se eles não cumprir o que Deus está ordenando, certamente Deus vai amolecer e morrerão, né? Quando os inimigos vierem a atacar, Deus vai deixar que aconteça a morte. Porque o meu anjo irá diante de ti e te introduzirá na terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os aniquilarei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os derrubarás totalmente e quebrarás de todo as suas colunas. Servireis, pois, ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Então, é promessa de Deus na caminhada que tudo isso acontecerá, né? Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. O número dos teus dias completarei. Enviarei o meu terror adiante de ti, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrares. E farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Também enviarei na tua frente vespas que expulsarão diante de ti os heveus, os cananeus e os heteus. Não os expulsarei num só ano, para que a terra não se torne um deserto, e as fará do campo não se multiplique, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Então, Deus vai mandar enxame de vespa, que é a abelha, né? É um tipo de abelha, para expulsar diante dele os heveus, os cananeus e os heteus, né? Para expulsar lá da terra. Não os expulsarei num só ano, não vai, porque é muita gente, né? São três geração lá, Eveu, Cananeu e Eteu, né? Muita gente. Ele não vai conseguir, não vai expulsar num ano, para que a terra não se torne deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Porque se ficar deserto, o mato vai crescer, então as feras vai crescer e se multiplicar, né? Pouco a pouco os lançarei diante de ti até que te multipliques e possua a terra por herança. E fixarei os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque hei de entregar nas tuas mãos os moradores da terra, e tu os expulsarás diante de ti. Não farás pacto algum com eles, nem com os seus deuses. Não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim, pois se servires aos seus deuses, certamente isso te será um laço. Realmente,
Esse povo, eles não são um povo de Deus, são um povo de outra geração, da outra legião, né? Não é da legião de Deus, é da outra legião. Então, se a legião de Deus é, fizer pacto com ele, né? Não farás pacto algum com eles, nem com os seus deuses, né? Que eles usam muitos deuses, né? É como hoje, né? Hoje tem igreja com vários deuses, né? Com o nome de Maria, de José, de tal e tal e tal e tal, né? Tem tipo de religião que tem vários deuses, né? E Deus quer que adore só a Ele somente, né? Aí então, Deus manda que ele não faça pacto algum com esse povo, nem com os deuses dele. Não habitarão na tua terra. Deus não quer que eles vivam junto com a legião do mal, com a legião do bem, tudo junto, porque vai dar problema, né? Principalmente por causa desses deuses, né? Então Deus diz: não habitarão na tua terra para que não te façam pecar contra mim. Pois se servirem a seus deuses, certamente isso te será um laço. Realmente, hoje, a legião do mal faz muito laço, né, contra a legião do bem, levando a maioria hoje ao pecado. Né? Hoje está um pecado exorbitante pela legião do mal, né? E muitos que estão na legião do bem, quando às vezes ingressa, sai da legião do mal, vem para a legião do bem e se torna rebelde de novo e volta para a legião do mal, não aceitando o que a legião do bem ensina, né? Isso é notório, né? A maioria, muitos e muitos, estão na legião do mal e puxando aqueles que estão na legião do bem. Quando a legião do bem trata em puxar um da legião do mal, é um sacrifício muito grande, mas esperamos vencer essa legião, né? Esperamos vencer, com certeza, né? Porque Deus é Deus, Senhor de todas as coisas. Deus manda Moisés e os anciãos subir ao monte. Depois disse Deus a Moisés: Sube, sube ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe, né? E adorai de longe. Só Moisés se achegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá a ele. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma, a uma voz: tudo o que o Senhor te tem falado, faremos. Né? Então, todos concordaram em tudo que Deus estava falando para Moisés. Né? Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo responderam a uma vez, a uma voz, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Então, todo mundo, Deus falou com Moisés, explicou tudo que era para fazer, e Moisés falou para eles, todos eles concordaram, dizendo: tem falado, faremos, né? Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, né? E enviou certos mancebos dos filhos de Israel
os quais ofereceram holocausto e sacrificaram ao Senhor sacrifício pacífico de bois, né? Porque nesse tempo o sacrifício era tudo sacrifício material, né, para Deus. Era tudo o sacrifício dessa época que esses israelitas faziam, segundo os mandamentos que Deus dava a eles. Todos os sacrifícios era material, né? Não tinha nada de espiritual. O sacrifício espiritual é pela lei de Cristo, né? Hoje, né? Esse quando Cristo veio e que deu mandamento todo espiritual para se cumprir, né? Os sacrifícios são um sacrifício espiritual da alma, do coração, né? Para a pureza vir do coração, da alma e do espírito. Mas na lei que Deus está dando a Moisés, são sacrifícios materiais, de boi, de carneiro, etc, etc, né? E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e outra metade do sangue expandiu sobre o altar. Então, era dessa forma que era feito os sacrifícios, com sangue derramado lá no altar, fazia um altar, e o sangue dos animais era derramado, outras coisas era queimado, etc, etc, né? Também tomou o livro do pacto e o leu perante o povo, e o povo disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Só que eles fizeram, combinaram, concordaram em fazer obedecer esse pacto, né, que é a lei que Deus deu a Moisés lá no monte, e Moisés escreveu tudo que Deus mandou, né, esse pacto. Eles disseram que obedeceram, mas lá na frente, todos eles, a maioria, desobedeceram. Tudo que Deus não queria que eles fizessem, até a chegada de Cristo, eles continuaram chegando. Porque quando Cristo vem, porque esse povo está sendo conduzido para Cristo, né? Deus está conduzindo ele para Cristo, para quando Cristo viesse. Mas quando Cristo veio, eles não aceitaram, né? Essa é que é a realidade. Esse povo, quando Cristo veio, ele estava tão cauterizado nessas coisas que Deus deu a ele, certo que é de Deus, tudinho, mas Deus vai modificar essas coisas que tem dado a ele para entrar no tempo espiritual, né? Que isso aí tudo é material, é a lei da pedra, né? A lei escrita na pedra. E a lei que Deus vai escrever quando Cristo vem é dentro do coração, não é em tábua de pedra, é no coração. Deus vai escrever no coração da gente, né? É diferente, né? Muito diferente. Então, esse povo que seguia a Deus, que Deus caminhou com ele o tempo todo, resgatou, né, com muita perseverança, defendendo, né, de tudo, esse povo vão ficar contrário àquilo que Deus vai mandar novamente, né? Esse pacto que eles estão recebendo, eles estão dizendo que vai obedecer, faremos tudo que está nesse pacto, tudo bem, ele vai manter, nem todos aí vai chegar a esse tipo de obediência até o final. E aqueles que vai chegar até o final, quando que eles estão sendo guiados até a chegada de Cristo, né, para o novo pacto, ele recebe esse pacto agora, mas lá na frente vai ter outro pacto, né, o novo pacto, que vai ser um pacto bem, como se diz assim, bem avançado, bem muito mais elaborado, vamos falar assim, muito mais bem elaborado, como esse pacto que Deus faz aí no monte, junto a Moisés e seu povo, para que seu povo obedeça. Mas quando Cristo vem, Deus vai dar outro pacto, esse pacto vai ser eliminado, né? E vai entrar no pacto que Deus vai dar, o novo pacto, né? Que é quando Cristo chega. E quando Cristo chega para dar esse novo pacto, esse povo já vai estar com a mente muito cauterizada nesse pacto e não vai querer aceitar aquilo que Cristo vem ensinar, né? Por isso que tem lá na frente, vamos saber,
a luz veio ao mundo e ninguém quis aceitar, né? É mais ou menos assim, né? Vocês, no futuro, vocês continuam vendo meu livro, os meus vídeos, vocês vão entender tudo isso que eu estou falando, entendeu? Também tomou o livro do pacto e o leu perante o povo, e o povo disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos, né? Então, tomou Moisés aquele sangue e expandiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do pacto que o Senhor tem feito convosco no tocante a todas estas coisas. Então subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e viram o Deus de Israel. E debaixo de seus pés havia como que uma calçada de pedra de safira, que parecia com o próprio céu na sua pureza. Então, eles viram Deus calçado, que era um anjo aí, não era Deus em si, né? Mas eles viram como se fosse Deus calçado de pedra de safira, que é uma pedra azul, né? E com aparência como o próprio céu na sua pureza, né? Porque muitos estão dizendo que foi Deus. Não, foi Deus que apareceu a Moisés, falou cara a cara, tudo, mas não é. É um anjo que veio, como se fosse Deus dar esse mandamento a Moisés lá no monte. Deus, porém, não entendeu a sua mão contra os nobres dos filhos de Israel. Eles viram a Deus e comeram e beberam. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali, e dar-lhe-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para lhe ensinares. Então, Deus já está, o anjo de Deus já tinha preparado, aqui está falando como se fosse Deus, mas era um anjo, né? Dar os mandamentos que ele já tinha escrito, né, para Moisés, para ensinar a Moisés. E levantando-se Moisés com Josué, seu servidor, subiu ao monte de Deus, tendo dito aos anciãos: esperai-nos aqui até que tornemos a vós. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. E tendo Moisés subido ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a nuvem cobriu o monte. Também a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia do meio da nuvem, Deus chamou a Moisés. Ora, a aparência da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Os olhos dos filhos de Israel, Moisés, porém, entrou no meio da nuvem, e depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites, né? Então, é a mesma coisa quando Cristo passou 40 dias e 40 noites no jejum dele e foi tentado, né? Essa mesma coisa Moisés passou, agora só que diferente um pouco, né? Deus manda o povo trazer oferta para o tabernáculo. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomarei deles: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura,
carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, né? Pele de golfinhos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farei. A arca de madeira de cetim. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 covados e meio, e a sua largura de 1 covado e meio, e de 1 covado e meio a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora cobrirás, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porá nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Também farás varais de madeira de acácia, que cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por eles a arca. Os varais permanecerão nas argolas da arca, não serão tirados dela. E põe na arca e porás na arca o testemunho que eu te darei. O principiatório de outro puro. Aqui está de outro, não sei se é de ouro ou é de outro, aqui está escrito de outro puro. Igualmente farás um propiciatório de ouro puro. Sim, é de ouro puro. Ali botaram de outro, está escrito de outro. De ouro puro, o seu comprimento será de 2 covados e meio, e a sua largura de 1 covado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido. Os farás nas 2 extremidades do principiatório. Farás um querubim numa extremidade e o outro querubim na outra extremidade. De uma só peça, com o principiatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas, tendo as faces voltadas um para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o principiatório. E porás o principiatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e de cima do principiatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel. Todas essas coisas que Deus está falando para Moisés é para o povo israelita que saíram lá do Egito. Essas leis que deram, que está dando a Moisés, para que eles cumpram, são o povo israelita. Não tem nenhum significado para o povo de hoje, porque o povo de hoje está na lei de Cristo.
não na lei que foi dada para Moisés instruir a eles, certo? Nenhum desses versículos está falando que é para nós hoje. Nem está falando, nem falará. Porque essa lei, esses mandamentos, está sendo dado ao povo israelita que saíram da terra do Egito. Entenderam, né? A mesa de madeira de cetim. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 covados e a sua largura de 1 covado e a sua altura de 1 covado e meio. Cobrirás de ouro puro e lhes fará uma moldura de ouro ao redor. Também lhes fará ao redor de uma guarnição de 4 dedos de largura e ao redor da guarnição farás uma moldura de ouro. Também lhes fará 4 argolas de ouro e porás as argolas nos 4 cantos, que estarão sobre os 4 pés. Junto da guarnição estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levantar a mesa. Farás, pois, esses varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro e levar-se-á por eles à mesa. Também farás aos seus pratos, as suas colheres, os seus cântaros e as suas tigelas, com que serão oferecidas as libações de ouro puro, os fará. Né? Então, vai fazer essas tigelas, colheres, né? Cântaro, tudo de ouro puro. Né? E sobre a mesa porás os pães da proposição perante mim para sempre. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido. Se fará o candelabro, tanto o seu pedestal como a sua haste, os seus copos, os seus cálices e as suas corolas formarão com ele uma só peça. E seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. E um braço haverá 3 copos, de modo de flores de amêndoas, com cálice e corola também. No outro braço, 3 copos com a modo de flores de amêndoas, com cálice e corola. Assim se farão os 6 braços que saem do candelabro. Mas na haste central haverá 4 copos a modo de flores de amêndoa, com os seus cálices e as suas corolas. E um debaixo de 2 braços, formando com a haste uma só peça. Outro cálice debaixo dos outros braços de uma só peça com a haste. E ainda outro cálice debaixo dos outros braços de uma só peça com a haste. Assim será para os 6 braços que saem do candelabro. Os seus cálices e os seus braços formarão uma só peça com a haste, e todo será obra batida de ouro puro. Também lhes fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus apavitadores e os seus cinzeiros serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará um candelabro com todos estes utensílios. Atenta, pois, que os faças
conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Então, Deus manda fazer tudo isso de ouro puro, ouro batido, né? Que é para quando eles forem viajando levar, né? Êxodo 26, capítulo 1, as cortinas do tabernáculo, né? O tabernáculo fará de 10 cortinas de linho fino, torcido e estofo azul, púrpura e carmesim com querubins as fará, obra de artífice. O comprimento de cada cortina será de 28 covados e a largura de 4 covados. Todas as cortinas serão da mesma medida. 5 cortinas serão enlaçadas cada uma à outra, e as outras 5 serão enlaçadas da mesma maneira. Farás laçada de estofo azul na orla da última cortina do primeiro grupo. Assim também farás na orla da primeira cortina do segundo grupo. A saber, 50 laçadas na orla de uma cortina e 50 laçadas na orla da outra cortina. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro e prenderás com eles as cortinas, uma à outra. Assim, o tabernáculo virá a ser um todo. Farás também cortina de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 destas cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 covados e a largura de cada cortina de 4 covados. As 11 cortinas serão da mesma medida, e ajuntarás 5 cortinas em um grupo e as outras 6 cortinas em outro grupo, e as dobrarás a sexta cortina na frente da tenda. E farás 50 laçadas na orla da cortina do primeiro grupo, e as outras 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. Farás também 50 colchetes de bronze e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que venham a ser um todo. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a meia, a cortina que sobejar, penderá aos fundos do tabernáculo. E o covado que sobejar de um lado e de outro no comprimento das cortinas da tenda, penderá de um, eu acho que é prenderá, mas botaram aqui penderá, mas deve ser prenderá. Prenderá de um e de outro lado do tabernáculo para cobri-lo. Farás também para a tenda uma coberta de pele de carneiro, pintas de vermelho, deve ser, né? Aqui tem tintas de vermelho, mas deve ser pintas de vermelho, e por cima desta uma coberta de peles de golfinho. As tábuas do tabernáculo. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, as quais serão colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua será de 10 covados e a sua largura de 1 covado e meio. 2 colseiras terá cada tábua unida uma à outra por travessas. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Ao fazer as tábuas para o tabernáculo, fará 20 telas para o lado meridional. Farás também 40 bases de prata
debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 colcheiras e 2 bases debaixo da outra para as 2 colcheiras dela. Também para o outro lado do tabernáculo, o que dá para o monte, farás 20 tábuas, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo da outra, e para o lado posterior do tabernáculo, que dá para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para o canto do tabernáculo no lado posterior. Por baixo serão duplas, do mesmo modo, se estendendo inteiras até a primeira argola. Em cima assim se fará. Com as 2 tábuas, elas serão para os 2 cantos. Haverá 8 tábuas com as 2 16 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra. Farás também travessões de madeira de acácia, 5 para a tábua de um lado do tabernáculo e 5 para a outra tábua do outro lado do tabernáculo, bem como 6 azeite para a luz. Essa Bíblia não está muito... O que está escrito aqui está bagunçando o negócio. Êxodo 26. Eu vou trocar essa Bíblia aqui, que eu não estou gostando, não. Espera um pouquinho, minha gente, que eu vou trocar essa Bíblia aqui. Eu não estou gostando. 26, 26. Farás também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo e ambos os lados para o ocidente. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. Cobrirás de ouro as tábuas e as farás de ouro as suas argolas para passar por ela as travessas. Também as travessas as cobrirás de ouro. E então levarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. O véu do tabernáculo. O véu do tabernáculo o capítulo 31, diz 26. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim e de linho fino, torcido com querubins de obra-prima se fará, e colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia coberta de ouro. Seus cochetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos cochetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa do lado do tabernáculo para o sul. Mas a mesa porás ao lado do monte. Farás também para a porta da tenda uma cortina de azul e púrpura e carmesim e de linho fino, torcido, de obra de bordador. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro seus cochetes. E serão de ouro puro e farás de fundição 5 bases de cobre.
Vou dar uma paradinha por aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Continuarei no vídeo 18.